Neste vídeo, vou te dar 5 dicas que você precisa saber antes de renegociar a sua dívida bancária. Antes de tudo, se inscreva neste canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe este vídeo para mais pessoas. Fique até o final deste vídeo porque tem uma informação importantíssima para você. Atualmente, o Brasil possui mais de 70 milhões de pessoas inadimplentes e 30% do endividamento de cada brasileiro refere-se a dívidas bancárias, como cheque especial, empréstimo pessoal e cartão de crédito. É fato que pessoas tornam-se inadimplentes por fatores como desemprego, diminuição de renda, doença na família e falta de educação financeira. O propósito deste vídeo é compartilhar com você 5 dicas que vão te auxiliar em todo o processo de renegociação da sua dívida bancária. Vamos lá! Primeira dica: antes de renegociar os seus débitos com o banco, procure o seu gerente e solicite que ele te informe todos os detalhes da sua dívida. Valor atualizado, valor principal, taxa de juros utilizada no contrato, quantas parcelas estão em atraso, quantas parcelas foram pagas e os juros do período. O banco no qual você tem a conta corrente tem obrigação de fornecer-lhe todas essas informações. Com todas essas informações em mãos, você consegue mapear e começar a estruturar uma possível renegociação para a sua dívida. Segunda dica: evite intermediários. Evite renegociar através de intermediários, como assessorias e escritórios de cobrança, entre outros. Priorize a renegociação diretamente com a instituição financeira, eliminando assim o risco que você tenha de arcar com custos adicionais, honorários e comissões desnecessárias. Mas é importante ressaltar que, caso o contrato, objeto do débito, esteja executado, quando o credor ingressa com ação de execução contra o devedor, nesse caso, a renegociação obrigatoriamente deverá ser formalizada através do escritório de advocacia responsável pela ação. Sendo assim, o acordo será formalizado nos autos do processo. Quase sempre, as instituições financeiras terceirizam o processo de cobrança e muitas vezes os escritórios, através de um call center, iniciam todo o processo de cobrança através de ligações e contatos com os clientes. Essas ligações muitas vezes são brutas e mal educadas. Por isso, a importância de sempre evitar intermediários na negociação com o credor. Se for a única alternativa, e se você entender ser viável, proceda assim. Mas caso contrário, indicamos sempre o contato direto com o credor. Terceira dica: você precisa saber o quanto realmente deve. Quando você estiver falando com o seu gerente de contas, peça para que ele lhe informe todos os contratos em atraso existentes em seu CPF ou CNPJ dentro da instituição financeira na qual você possui conta. Sabendo disso, você conseguirá se organizar e estruturar, junto com ele, uma operação de renegociação de dívida que contemple todos os contratos em atraso em seu nome, sem deixar nenhum de fora da renegociação. Anote tudo. Se possível, peça para o seu gerente que lhe envie uma planilha detalhada demonstrando todos os contratos em atraso, com as seguintes informações: data de vencimento, número de contrato, valor principal e valor atualizado. Se você for renegociar a sua dívida através de uma assessoria de cobrança, fique atento, pois geralmente são contratadas pelas instituições financeiras para cobrarem determinados contratos. Porém, não todos os contratos existentes em seu CPF. Por exemplo, digamos que você tenha os seguintes contratos na instituição financeira X: cheque especial, empréstimo pessoal, cartão de crédito e CDC veículo. Só que determinada assessoria foi contratada para lhe cobrar somente o cheque especial. Os demais contratos ficaram de fora da cobrança registrada pela assessoria. Quando a central de cobrança da assessoria jurídica lhe ligar para negociar a dívida com você, só vão mencionar o cheque especial. Os demais contratos ficarão de fora. Fiquem atentos. Quarta dica: pergunte ao seu gerente qual é a sua classificação interna dentro da instituição financeira, ou seja, qual é o seu rating. Afinal, o que é rating? O rating é a classificação de risco, nota de risco ou classificação de crédito, é o nome dado ao método que avalia a capacidade do cliente ou empresa de pagar seus compromissos no momento da contratação do crédito. Banco Central do Brasil.
Essa informação é extremamente importante, pois ela vai definir o futuro da sua vida financeira dentro do banco. Quinta dica: cuidado com os contratos executados. O que é uma execução bancária? É quando o credor ingressa com ação de execução na justiça contra o devedor, cobrando o crédito concedido. O devedor é notificado sobre o processo, em seguida, é aberto um prazo para que o devedor se manifeste nos autos do processo, justificando a sua inadimplência. Porém, qualquer acordo será realizado nos autos do processo. Fiquem atentos, você precisa priorizar a regularização imediata dos contratos que já foram executados, judicialmente, para não correr o risco de ter os seus bens penhorados ou suas contas bancárias ou ativos financeiros bloqueados para suprir o crédito contratado por você junto ao credor. Se necessário, constitua um advogado para te representar nos autos do processo, para atuar junto ao credor na renegociação da dívida. A execução judicial é um assunto que você deve priorizar. Atualmente, os bancos estão ágeis no processo de execução. Em módulo específico, falaremos um pouco sobre quais prazos os bancos utilizam para cada tipo de cobrança. Dica de ouro: independente se o contrato estiver executado, procure diretamente o credor para que o seu gerente possa intermediar a negociação junto ao escritório de cobrança que executou o seu contrato. Se necessário, constitua um advogado para atuar em seu nome. E para finalizar, se você precisa saber mais sobre o processo de renegociação de dívida bancária, eu preparei um e-book para você com todas essas informações no detalhe. Neste e-book eu vou lhe ensinar como renegociar a sua dívida, como analisar e estruturar todos os valores e como obter até 90% de desconto nos seus débitos bancários. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas.